dá um limite exclusivo para uso na Rede Condor, com um parcelamento especial e sem juros. Então você já sabe, na hora de fazer o seu cartão, faça o cartão Condor Mastercard e aí você vai poder desfrutar de muitos benefícios exclusivos. Não esqueça, no final da compra, o Condor é sempre mais barato. Vamos voltar então a falar do lúpus, esta doença curiosa, esta doença que assusta na hora de se receber um diagnóstico, que assusta na hora que é descoberta, mas que a gente sempre frisa aqui, não é? Quando a gente fala em saúde, cuidados, uma boa qualidade de vida, boa alimentação, exercícios físicos, é sempre bom para manter uma boa saúde, muito embora a nossa convidada, a doutora Luciana Esmanhoto, que é dermatologista, já tenha também dito aqui para a gente que a depender da gravidade, a depender do tipo de lúpus que se desenvolve no organismo, isso não tem tanto a ver com o estilo de vida que a pessoa leva. O lúpus pode ser mais suave ou mais severo, mas isso a partir da própria combinação genética. É isso mesmo, doutora Luciana? Exatamente. E aí, então, a gente pode, né, como a gente tem falado aqui desde o começo do programa, uma doença ainda pouco conhecida, que as pessoas comentam muito a respeito. Eu lembro uma vez que houve uma grande polêmica na televisão, porque um seriado de televisão falou da doença de maneira preconceituosa. A personagem dizia, você pode encostar em mim, eu não tenho lúpus. E depois isso se tornou uma grande comoção nacional, porque foi tratada de maneira preconceituosa a doença. E não é contagiosa, né? Isso que eu ia perguntar, ela não é contagiosa, então? Não é uma doença contagiosa. A única situação que uma pessoa pode passar lúpus para outra é a situação que nós comentamos da mãe para o bebê. Fora isso, a gente pode conviver com pessoas que tenham lúpus. Sem risco algum. Sem problemas. Não vai ser considerada, então, essa... Não dá pra gente tratar com preconceito como antigamente lá era tratada a questão da lepra, que hoje é mais chamada assim. Então, a sociedade tem muito disso, né? De passar a ver uma medo certa do desconhecido, né? Exatamente, o medo do desconhecido. Quais são os órgãos mais afetados? A senhora falou primeiramente as juntas, as manchas nas peles, na pele, mas o que o lúpus provoca no organismo? Então, por ele gerar esses anticorpos, através da circulação sanguínea, eles vão ter acesso a literalmente todo o nosso corpo. Então pode trazer sintomas os mais variados possíveis. Exatamente. Então, de sistema nervoso, convulsões, quadro semelhante a uma psicose. Você pode afetar as membranas, que são as serosas que nós falamos, então são umas membranas que nós temos em volta dos pulmões, em volta do coração. Então você vai ter as serosites, então você pode comprometer os pulmões, você pode comprometer o coração. Ele afeta normalmente os rins, que costuma gerar quadros graves. Mas como ele afeta vasos, né, ele faz essas vasculites, você pode literalmente ter qualquer órgão do corpo afetado. Então você pode ter uma crise dessa vasculite, comprometer o intestino, por exemplo, afetar a circulação do intestino. Isso é totalmente imprevisível ou o médico tem como passar, por exemplo, uma progressão já imaginada para o seu paciente? Olha, neste momento está afetando essas articulações, mas é possível que comece a afetar isso, afetar aquilo, afetar aquilo. Não, isso a gente acaba sabendo com a evolução da doença. Você acaba tendo um panorama disso quando você faz a investigação e você vê que tipos de anticorpo a pessoa tem. Então, às vezes, você vê um determinado tipo de anticorpo e você sabe assim, quem tem este tipo é mais propenso a ter determinados tipos de sintoma, né? Como a gente comentou do anticorpo antifosfolípido. Você vê isso, você pode imaginar que ela possa ter um risco de um aborto, você sabendo que a pessoa tem aquele tipo. São vários tipos de anticorpos. E sabendo, é possível, por exemplo, recebi o diagnóstico, descobri que tenho lúpus. É possível, neste momento, saber se é o lúpus, vamos dizer, mais suave ou mais severo? Você consegue ter uma ideia, né? Você consegue fazer uma certa previsão, mas se a doença vai evoluir, se ela vai ser grave, se ela vai ser difícil de controlar ou não, isso a gente só vai saber com o andamento do quadro. Então, você vai colocando medicamentos e vai vendo como que a pessoa se comporta. E sintomas? Qual é a gravidade desses sintomas, né? A senhora disse, por exemplo, que ele quando afeta desconfiar, os rins, né? Quando desconfiar. Então, assim, diria que um quadro, se for a pele, as manifestações de pele. As juntas também, dor, né? Se você tiver um comprometimento de rins, né? Como que você pode ver isso?
Você pode ver sangue na sua urina, né? Você pode ver proteínas. Proteínas normalmente não é uma coisa visível, mas se você fizer o exame de urina é uma coisa óbvia. E qual médico a gente deve procurar? Desconfiou, qual médico a gente procura? Se for lesão de pele, né, você tiver alterações de pele apenas, normalmente esse cliente acaba indo ao dermatologista, fazer uma alteração de pele, né? Mas é difícil, o tipo mais comum é só de pele, então você vai ao dermatologista. Mas junto, né, o dermatologista desconfiando de lúpus ou fazendo biópsia e confirmando um lúpus, a gente sempre vai fazer uma investigação sistêmica para ver se a pessoa tem algum comprometimento de outros órgãos, por exemplo, se tiver dor articular, aí então ele vai ser encaminhado para o reumatologista. Muitas vezes a gente procura o clínico geral, não é? Sim. É comum que os médicos estejam preparados para esse diagnóstico? Sim, eu diria assim para você que sim. Para fazer o diagnóstico, sim. Para fazer o tratamento, aí normalmente, se for só pele, fica com o dermatologista, mas o lúpus sistêmico é uma doença que eu diria do reumatologista, né? Pois ele está classificado como colagenose, que são as doenças do tecido conjuntivo, que é um grupo de doenças da alçada do reumatologista. Então, o reumatologista seria o médico que trataria qualquer tipo de lúpus, seja um lúpus só de pele, seja um lúpus que afeta o corpo todo. E o dermatologista fica mais com lúpus de pele. Doutora Luciana, para a gente terminar nossa entrevista, que infelizmente o tempo já está terminando, qual é o recado que a senhora deixa para a pessoa que descobriu que tem lúpus? Primeiro, não se assustar, né? Então, essa palavra lúpus, ela é muito abrangente. Você pode ter desde uma coisa simples, só de pele, que você vai manejar e não vai te incomodar de forma alguma, né? Vai ser controlável até um quadro grave. Então, antes de você se assustar, você vai fazer a sua investigação com o reumatologista, vai investigar quais são as propensões, vai seguir a orientação que ele te der e vai esperar para ver o que vai acontecer, né? Você ficar ansioso, estressado, imaginar que vai ser gravíssimo, não vai te ajudar em nada. Tá certo. Mais informações, www.cepele.com.br. Muito obrigada, doutora Luciana. Obrigada a você. E o Amor Sem Limites de hoje está chegando ao fim. Esperamos que a gente possa ter trazido aqui para você as principais informações a respeito dessa doença ainda pouco conhecida, o lúpus. E que também queremos lembrar que móveis para escritório de qualidade você encontra mesmo na Vecvi Office, móveis para escritório. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, 6245. A gente se vê de novo no domingo que vem com mais informações, com mais alguma entrevista interessante, com informações importantes para você. Um excelente domingo, uma ótima semana. Até domingo que vem.